O reino mineral é composto pelas rochas, pelas pedras, pelos cristais. E esses seres, eles não são seres inanimados, inertes. São seres vivos que carregam uma consciência, uma sabedoria maravilhosa. O ser humano, na maioria dos casos, é que não consegue se conectar a essas consciências. Quando a gente desenvolve a intuição e as percepções extrasensoriais, a gente começa a captar, né, todo esse sentimento, todo esse pensamento, toda essa energia que emana desses seres. E não é por acaso que muitas pessoas sentem muita afinidade quando trabalham e estão próximos de cristais. Hoje eu vou compartilhar um pouco dessa conexão que eu tive de forma intuitiva. Alguns meses atrás eu estava passando por um período de sombras e me ajudou bastante, por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Eu fiz a seguinte visualização: a caverna de cura dos cristais. Então, durante várias semanas eu fui me conectando a cristais, pedras de diferentes cores. E essa conexão foi de forma etérica. Então, eu simplesmente chamava o cristal. Rubi, rubi, rubi. Chamava 3 vezes, né, num processo meditativo. E a sabedoria, um pouquinho da sabedoria desse cristal, né, era compartilhada comigo. E muito disso também estava associado a processos de cura, né, que me ajudaram bastante. Então eu fiz isso com 37 cristais, né? O que eu fazia? Eu pegava, de acordo com a cor do cristal, então durante 3 dias vou me conectar com cristais de cor vermelha. Eu pesquisava o nome dos cristais, simplesmente o nome, e mais nada. E aí durante essa meditação, né, eu me conectava, e aí aquela sabedoria que seria interessante, importante, que eu conseguiria aprender naquele momento, era transmitida para mim. Somente depois que eu fazia alguma pesquisa sobre aquele cristal. Então, quando a gente trabalha com os cristais, a primeira coisa é a gente não fazer aquela pesquisa sobre eles. Simplesmente, mesmo que seja um cristal físico ou ele seja etérico, né, dessa forma que eu fiz, é fazer essa conexão, mas sem aquele conhecimento prévio. Usar a intuição, para que aí sim ele possa mostrar um pouquinho dele, né? Porque muitas vezes nós rotulamos os cristais com determinadas características e às vezes o potencial dele também é para outras coisas, mas a gente se fecha naquelas características que as pessoas que estudam cristais, né, e pedras, né, com muito afinco, com muita dedicação fazem. Mas algumas características são pessoais, né, para nós. Então, que nós possamos nos abrir para essas diferentes funções e atribuições desses cristais. Então, durante essa conexão, né, com essas 37 pedras cristais, né, eu pude aprender várias coisas. Que alguns cristais, eles estão associados a processos de cura do nosso corpo físico. Então, eles atuam principalmente nessa parte nossa física, materiais. Outros cristais, eles atuam como verdadeiros psicólogos. Então, eles atuam no nosso processo emocional, mental. Né? Com essa conexão, eu pude realmente, através de telepatia, os cristais conversavam comigo e me diziam coisas muito importantes para mim naquele momento. Então, se abrir para isso, né? Não ter medo do que os outros vão achar. Você está conversando com uma pedra, você é louca. Mas essa pedra, esse cristal tem tanta sabedoria que essa pessoa, infelizmente, ela não vai conseguir aprender aquilo de forma nenhuma. Então, não se preocupar com o que as outras pessoas falam. Se conectar, né, com essas consciências e sem esse preconceito, esses cristais eles se abrem mais para nós. Eu percebi também que muitos cristais trabalham principalmente no nível energético, então trabalham com os chakras, né? De acordo com as cores e com algumas características, você pode fazer esse trabalho de cura. Isso eu vou falar num outro vídeo, né? Explicando um pouquinho melhor da relação dos cristais com chakras. Alguns cristais, eles atuam na expansão energética, né? Vários cristais de quartzo e outros, eu senti muita
essa questão da expansão energética. Outros cristais trabalham com a questão de limpeza, da questão de proteção energética. Alguns trabalham com a questão de cura de ambientes, de paisagens, né? E muitos cristais trabalham até com aspectos de cura, não só do nosso eu presente, mas também dos nossos eus passados, das nossas outras vidas, né? Das nossas outras histórias. Então, eles trabalham de diferentes formas. E o mesmo cristal, ele pode atuar nesses vários níveis, e um cristal que atua num nível para uma pessoa pode atuar de forma diferente para outra. Então, essa conexão, né, essa primeira conexão é importante para saber que cristais eles podem te ajudar naquele momento. E não necessariamente vai ser durante toda a sua vida, né? Pode variar, né? De acordo com a situação que você está passando. Então, fazer esse estudo, né, de que cristais, né, estão querendo se conectar com você. E aí tem toda essa questão, né, tem um cristal físico, né, aqui eu tô com uma pontinha de quartzo, bem bonitinha, ela é bruta, né, então ela tem até essas marquinhas aqui, eu acho que da rocha mãe, né, eu ganhei de uma colega lá, quando eu fui a Brasília, né, então tem toda a energia lá do coração do Brasil. Então você pode ter um cristal físico, né, aqui eu ganhei uma drusa de esmeralda da minha irmã, belíssima, né? Pode ser, então, uma pedra lapidada, né? Uma drusa, uma pedra única. Pode ser uma pedra bruta, né? Pode ser uma pedra de 2 cores, né? Essa daqui, ó, ela tá com um quebradinho. Então, muitas vezes, né, tem muitas pessoas que querem aquelas pedras perfeitas, né? Quantas pessoas matam e morrem por causa das pedras preciosas, né? Rubis, diamantes. Então tem toda aquela energia, né? Envolvendo aquele cristal. A gente pode trabalhar, porque a gente também tem imperfeição. Então trabalhar com cristal, uma pedrinha quebrada, também faz parte. Talvez aquele cristal compreenda mais sobre a nossa imperfeição do que um cristal perfeito fisicamente, né? E aí a gente também pode trabalhar até com aquelas pedrinhas que a gente acha no pátio, no quintal, uma pedra que a gente acha na rua. Essa aqui eu achei no quintal, lavei ela, vi que acho que é tipo um granito com umas manchinhas marrons avermelhadas, deve ser tipo óxido de ferro. Então até aquelas pedrinhas mais simples que você tem lá no seu quintal que não dá bola, começa a observar isso. Começa a observar o reino mineral à sua volta. Primeira coisa, né, observar no seu pátio ali, né, na sua região, né, que tipo de pedras, que tipo de rochas, né, tem. Isso daí vai estar muito conectado com você, porque às vezes não é um acaso que você mora numa determinada região que tem uma jazida de esmeralda, né. Então, trabalhar com essas questões de observar o entorno, observar a paisagem, observar o ambiente, né. Depois você vai se conectar a determinados cristais, né, às vezes vai numa loja de cristais e aí aquele cristal parece que está te chamando. Então aquele cristal ele quer trabalhar com você naquele momento. E também tem essa questão de trabalhar com cristal de forma etérica, que é a forma mais sutil, né? Que aí ele não está revestido dessas energias humanas, assim. Ele está trabalhando puramente, né, com a conexão dele. Então, você pode fazer esse exercício, conectar no estado de meditativo um determinado cristal, né, que você tem afinidade, e aí chamar ele 3 vezes e pode ter certeza que de alguma forma, se ele for o cristal para trabalhar com você, ele vai se conectar com você. Então você pode ter os cristais físicos, você pode ter uma joia, né? Você pode ter um amuleto, você pode trabalhar com eles no corpo, na sua casa, ou você pode trabalhar com eles de forma etérica. Os cristais, eles estão loucos para trabalhar com os seres humanos. A gente simplesmente precisa entender a linguagem dele, entender a vibração dos cristais, né? E eu dou uma dica, né, de leitura. Às vezes as pessoas me perguntam sobre livros. Eu, né, o meu esposo, Marcílio maravilhoso, ele me deu esse livro aqui da Judy Hall, O Conhecimento Prático com os Cristais. A Judy Hall foi que escreveu a Bíblia dos Cristais,
E aí esse livro, né, ele comprou para mim, né, apareceu não a Bíblia dos Cristais, mostrando a questão de que eu tenho que trabalhar essa parte prática mesmo dos cristais, né, porque toda essa conexão intuitiva. E aí o livro é muito legal, porque ela dá vários exercícios e dicas de como a gente se conecta com os cristais. E ela tem imagens assim muito lindas de vários cristais. Fala da questão das cores, das formas. É muito bacana esse livro. E aí ela vai dando um passo a passo, né, de como se conectar aos cristais e de como fazer esses exercícios práticos, para a gente não ficar só naquela questão da catalogação dos cristais e não ver, né, eles trabalhando de forma prática com você. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre os cristais, né? Agora no final, durante uma visita a um lugar chamado Guaritas, na região de Caçapava do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. É um dos lugares mais bonitos do Rio Grande do Sul, na minha opinião. Eu tive uma conexão, né, com toda aquela formação rochosa e escrevi uma poesia. Então, aí vou compartilhar com vocês algumas fotos e essa poesia para essa conexão com esse reino mineral. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, colaborem comigo na divulgação dos vídeos, né, para que outras pessoas possam acessar a esse conhecimento. E um grande dia para todos nós. Muita paz e amor. Guaritas, as guardiãs rochosas do Pampa. Tuas formas variadas e aparência multicor são resultado de um caldeirão de experiências. Vocês já foram deserto de areia, fizeram parte de rios pedregosos, passaram por soterramento com lava vulcânica, sofreram a ação do calor e pressão. E pensam que acabou por aí? Não. Lentamente suas formas estão sendo moldadas pela água e pelo vento, juntamente com a diversidade de vida que habita nas rochas. A transformação se faz vagarosa e tranquilamente. Sabem que o destino delas é se tornarem solo, mas as pedras não têm pressa. Aconchegados no regaço de robustas forças da natureza, envolvidos pela sabedoria de milhares de anos, as rochas nos ensinam a paciência, o valor de cada experiência em nossas vidas e o quanto nós, crianças da Mãe Terra, temos a aprender com estes sólidos anciões. Guaritas, Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil.